a Deia orasse, Deia, para começar o nosso estudo, Tá bom. e orasse assim, ó, repreendendo toda distração, sabe? Todo pensamento contrário na mente, que neste momento realmente os nossos pensamentos só estejam cativos ao Senhor. Porque tudo que nós vamos falar hoje é um assunto muito importante, um assunto muito sério. Nós vamos trazer verdades bíblicas de outros livros que não está só em Mateus. E como eu estava comentando para as que chegaram agora, eu tive muitos problemas, assim, desde segunda-feira, quando eu comecei a preparar o estudo de hoje. Espiritualmente falando, eu senti uma oposição muito grande ao nosso encontro hoje, mas eu sei que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, e isso é nada perto da palavra de Deus. A gente sabe que a palavra de Deus, ela transforma, ela liberta, ela cura, ela restaura, e o que nós estamos fazendo aqui como igreja nessa noite, entre irmãs em Cristo, é algo muito forte, sabe? Muito intenso. E vidas estão sendo transformadas, vidas estão crescendo espiritualmente, né? E automaticamente o inimigo ele não fica contente com isso. Mas o que eu tenho para falar para ti hoje que é para você perseverar, para você ficar firme até o fim, que vale a pena se posicionar com o Senhor, vale a pena conhecer as Escrituras, vale a pena moldar a tua conduta cristã conforme princípios da palavra. Porque dali você vai ver que você vai estar alicerçada na rocha, e não é qualquer vento que te derruba, e não é qualquer ensinamento contrário à palavra de Deus que vai entrar no teu coração. A palavra de Deus que vai fazer diferença na tua vida. Amém? Então a Deia vai orar para que neste momento realmente todas as nossas preocupações sejam levadas pelo Senhor, que a gente possa concentrar nossa mente, nosso coração unicamente a Deus neste momento, tá? Amém? Pai amado, neste momento nós queremos nos colocar diante de Ti, Pai, com o nosso coração aberto, com a nossa mente aberta, para aprendermos mais da Tua palavra, Senhor. Sou muito grata por Ti, por este momento, Obrigada, Jesus. preparado para nós, ó Deus, onde nós temos a oportunidade, Senhor, de aprendermos mais sobre a Tua palavra. Por isso, eu peço, Espírito Santo de Deus, que neste momento leve cativa as nossas mentes, o nosso coração, Senhor. Amém. Vamos estar atentas, Deus, e aprender, Senhor, o que Tu tens para nos ensinar, Senhor querido. Pai, eu quero repreender, Senhor, todo espírito de distração, Senhor querido. Amém, Jesus. Toda preocupação, Senhor, que venha sair das mentes agora, neste momento, em nome de Jesus, Pai. Que as pessoas possam estar inteiramente, Senhor, entregues a este estudo, Pai. Que possamos, Deus, entender o que Tu queres para nós. Nos ajuda, Pai querido, a colocarmos em prática o que temos aprendido, Senhor. Que possamos ser praticantes, Senhor, não Em nome de Jesus. ouvintes, ó Pai querido. Que nossas vidas venham ser, Senhor, de inspiração para outros, ó Deus amado. Em nome de Pai, que o Jesus. Senhor possa tocar na vida de outras mulheres para que possam participar desses encontros. Amém. Onde nós aqui não estamos apenas nos encontramos porque nós temos afinidade, Pai. Mas é porque nós queremos aprender mais de Ti, Senhor. Uhum. Peço, Deus, que o nosso eu venha diminuir, que o Senhor venha crescer cada dia mais, Senhor, nas nossas vidas. Deus, principalmente na vida da Carla, Pai. Eu quero te pedir que o Senhor venha capacitá-la cada dia mais. Jesus, eu preciso disso. Direcionamento, Senhor. Repreendo toda a retaliação contra a vida dela, Senhor. Contra a nossa vida, Pai. Esteja no controle desta reunião, Espírito Santo de Deus. Faça conforme Tu queres, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Ai, Deia, que bom te ver. Seja bem-vinda, minha linda. Tudo bem? Tudo na graça? Na graça. Glória a Deus. Então vamos lá, vamos começar com Mateus 7. As que estão com a gente desde o início, né? Nós vimos tanta coisa até agora, que eu vou tentar dar um apanhado geral em 2 minutos, só para as que estão começando hoje se situarem. A gente começou pelo Evangelho de Mateus, né?
que a gente considera que é o evangelho mais judaico, que trata muito aspectos da lei. A gente viu a genealogia de Jesus, a gente viu o início do ministério de Jesus, a gente viu o batismo de Jesus no Rio Jordão pelo João Batista, naquele momento a confirmação do Espírito Santo, né, do ministério de Jesus, o início do ministério de Jesus na Galileia dos gentios. A gente viu depois Jesus retornando, né, para outra parte do Mar da Galileia, pregando no Sermão do Monte, as bem-aventuranças. As palavras bem-aventuranças significam mais que felizes, ou quão felizes são aos olhos de Deus aqueles que praticam a minha palavra, né, aqueles cuja conduta cristã estão conforme a palavra do Senhor. E ali Jesus, então, confirma que ele veio para obedecer à lei, né, não para revogar, mas veio para cumprir, para obedecer a lei que foi dada para o povo de Israel através de Moisés, né, e as tradições judaicas também ali, mas Jesus veio para dar um toque a mais, como o próprio Messias, o Senhor e o Salvador. Ele se apresenta como uma nova lei, não no sentido de acrescentar aspectos pequenos da lei, mas que ele era o Messias, ele era o Senhor e Salvador presente entre os judeus. Isso que ele queria, em todos os momentos do ministério dele, transparecer para fariseus, para mestres da lei, para escribas, para as comunidades judaicas, nas sinagogas. Ele queria mostrar esta verdade através da vida dele. Só que, infelizmente, ele encontrou muita religiosidade, né, como nós encontramos até hoje. Em muitos momentos das pregações dele, das verdades que ele queria ensinar, ele confronta esta tal religiosidade e trata aspectos pequenos, eu vou tentar baixar aqui, aspectos pequenos, detalhes da cultura judaica para combater esta tal religiosidade que ele queria combater. Jesus, ele não era um revolucionário, ou se a gente pudesse usar essa palavra melhor, ele era revolucionário na questão de amar pessoas. Ele era um revolucionário do amor, porque ele se doou por nós, ele morreu em nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, né? O profeta diz. Então, ele é um revolucionário do amor, a gente pode dizer assim. Mas ele não queria ser um anarquista político da época, não, mas mostrar que a tal religiosidade praticada entre os judeus, na verdade, era uma mera formalidade religiosa, porque não havia amor entre eles, não havia doação entre eles, não havia essa questão de se doar e amar o próximo, e daí Jesus veio para ser o exemplo, para ser testemunho vivo desse tal amor. E a gente viu, então, como ele chamou os discípulos, a gente viu aspectos da lei sobre ser sal e luz do mundo, a gente viu sobre o homicídio, o adultério, o divórcio, juramentos, né, não jurar falso testemunho, não jurar em vão, a questão da vingança, do amor aos inimigos, da ajuda aos necessitados, da oração, do jejum, sobre os tesouros no céu, a questão de você não acumular bens aqui na terra, né? Lembra aquele versículo muito famoso e usado de forma errada, que a gente até viu em relação às preocupações da vida também? Lembrar o que a gente falou? Em capítulo 6, o versículo 28, por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem, contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como eles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás destas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas, né? Busquem o versículo 33, usado de forma errada, muitas vezes. Pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Reino de Deus é reconhecer a missão do Senhor Jesus, o reino dele sobre nós, né? A figura do Senhor Jesus, ele como o próprio Deus encarnado, e a justiça que é a palavra de Deus.
E todas estas coisas, o que são estas coisas? A bebida, a comida e a roupa. E ali, toda essa passagem do 25 até o 34 vai falar sobre preocupações da vida, vai falar sobre o fato de a gente ficar ansiosa com o dia de amanhã, e foi muito bonito o que o Senhor fez na semana passada em nossos corações. Eu recebi testemunho de muitas irmãs que precisavam ouvir e serem alimentadas com esta passagem que nós conversamos semana passada, porque elas estavam ansiosas diante de tudo que nós estamos vivendo, diante das realmente preocupações da vida. Esse contexto fala do financeiro em si, mas a gente pode adaptar a ansiedade para o nosso dia a dia. Todas as nossas preocupações, né, apresentamos para o Senhor. E hoje nós vamos para o julgamento. O julgamento, o bicho pega, tá? O bicho pega, porque talvez você vá hoje ver algumas referências que você já leu, mas talvez você ache que um versículo ali, deste contexto ali, do versículo 1 ao 6, um versículo pode ser que você não esteja na condição de julgar alguma coisa ou alguma situação. E daí vou te mostrar biblicamente que sim, o Senhor me dá e te dá o discernimento para julgar algumas questões, conforme a palavra de Deus, não conforme a minha justiça, não conforme a tua justiça, não conforme aquilo que nós achamos que é certo. A palavra de Deus. Vamos começar com o versículo 1, todo mundo, Mateus, capítulo 7, versículo 1. Tudo bem? Estão conseguindo me acompanhar pelo áudio? Desculpa. De ar desde ontem, eu vou tossir, tá? Hoje eu tô percebendo que eu vou tossir bastante, mas vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Que quem já passou por Covid, né, às vezes sente, mas vai dar tudo certo. Vamos lá, Lu, lê pra gente, por favor. Tu vai ler para mim do 1 ao 6? Leio sim, mana. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E à medida que... Estão me escutando? Aham, eu tô bem. Ah, tá. Peraí que eu me perdi, mana. É o 2, mana, tu parou. E à medida que usarem... E à medida que usarem, também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da vida que está em seu próprio olho? Da viga, desculpa. Como você pode dizer a seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Isso, do 1 ao 7. Agora a gente vai ver cada versículo de forma individual, e se prepara aí, pega a tua Bíblia, porque a gente vai abrir muitas referências bíblicas, tá? Porque esse é um tema bem polêmico, e a gente precisa ver outras referências para entender o que Jesus está falando em relação a esse julgamento aqui. Esse contexto em si fala sobre não julgar, e talvez o versículo primeiro e o segundo você tenha ouvido de uma forma que você não tem, em hipótese alguma, em condição alguma, você deve julgar alguma situação. A gente vai ver que, biblicamente, não é bem assim, tá? Aqui se refere ao julgamento ao próximo, se quando nós estamos julgando o nosso irmão, o nosso semelhante, Jesus aqui orienta para que a gente se coloque na situação dele, na posição dele, para que a gente entenda ele. O julgamento de Jesus aqui, na verdade, se a gente olhar os versículos anteriores, Jesus estava falando sobre as preocupações da vida e a questão financeira, não estava? Lembra da aula, do bate-papo passado, que Jesus estava falando sobre as preocupações da vida, o fato de se preocupar com a comida, a roupa e a bebida, né? E aqui ele continua, então, com um julgamento. O contexto bíblico aqui se refere também, de certa forma, a riquezas aqui na terra.
a questão financeira, tá? É como se Jesus estivesse falando assim, que seria muito fácil para um cristão que abandonou tudo financeiramente criticar um cristão rico, que tivesse riquezas ainda, mas na verdade não é assim. Jesus está dizendo que eu e você temos que nos colocar na posição do próximo, a tal da empatia, né? Se colocar na posição do irmão antes de julgar qualquer coisa. É isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui, que nós não podemos considerar julgar os motivos da pessoa, pois só Deus pode ver os motivos do coração desta pessoa. Não podemos, e aqui a gente vai ver, eu queria estar com uma caneta aí contigo, porque a gente vai anotar muito versículo bíblico aqui, tá? Muito versículo bíblico. Porque a gente vai ver agora que tipos de julgamentos biblicamente são aceitáveis, conforme a conduta cristã, tá? Aqui Jesus não está querendo dizer que a gente não tem a capacidade de discernir o que é certo e errado. E há princípios na palavra de Deus que nos dão essa condição de julgamento do que é certo e errado. Mas não o nosso irmão. Não o nosso irmão. Nós sempre temos que nos colocar na posição dele para compreender, tá? O porquê ele está agindo daquela forma. A tal da empatia. Antes de a gente começar essas referências bíblicas, eu peguei duas curiosidades aqui da literatura judaica que eu achei bem interessante, que se chama Mishma, né, que é um termo em hebraico que simboliza a literatura judaica, que é uma das principais obras do judaísmo, e tem dois versos nessa literatura que eu queria falar para vocês, que diz assim, ó: quando julgares alguém, inclina a balança a teu favor primeiro. Quando julgares alguém, primeiro inclina a balança a teu favor. Se há em ti alguma falha que não precisa ser consertada antes do julgamento. E olha outro verso da Mishma, que eu achei bem interessante, que diz assim, ó, cadê, gente? Onde é que eu botei? Se vocês vissem o meu negócio aqui, como tá, achei. O ensinamento que está lá diz assim, ó, não julga teu semelhante enquanto não estiver na posição dele. Olha só, primeiro inclina a balança para o teu lado e não julga o teu semelhante enquanto não estiver na posição dele. Era assim que o judeu pensava, tá? E é nesse contexto que Jesus está falando aqui. Julgar o irmão, mas existem critérios onde, biblicamente, nos permite o tal julgamento, na condição de discernir o que é certo e errado. O Senhor nos deu essa capacidade, através do Espírito Santo, de discernir o que é certo e errado. E por muitas passagens bíblicas, ele me instrui, e ele te instrui como deve ser esse discernimento e este julgamento. E agora a gente vai passear na Bíblia. Pode ser, gente, eu vou bem devagar, porque é bem importante. Se eu estiver falando muito rápido, vocês levantem a mão, ou alguém abre, porque às vezes eu sou desatenta, alguém abre o microfone e me chama, tá? Olha só, anota aí comigo. João, capítulo 7, versículo 24. Aqui, a gente não pode julgar os motivos, porque só Deus os pode ver. Não podemos julgar as aparências. E a outra referência é Tiago, capítulo 2. Oi, quem me chamou? Pode. 4. Evangelho de João 7, 24. E Tiago, capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Nos instrui que nós não devemos julgar conforme a aparência. Aí a gente vai ter, é que isso aqui é tão forte que a gente vai ter que ler. Vocês me permitem que a gente leia? João 7, 24. Cadê o 24 na minha Bíblia? Aí diz aqui, né, Jesus está ensinando numa festa, daí Jesus diz assim no 24, não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Agora vamos lá para Tiago, capítulo 2, do 1 ao 4. Eu escrevi numa outra Bíblia e trouxe outra aqui, tinha uma terceira.
Lá estava tudo separadinho. Tiago, capítulo 2, do 1 ao 4. Achou? A referência sobre a acepção, né, de pessoas. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade, né? E daí o 2 diz assim: suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fica em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Instrução para que não haja julgamento conforme a aparência. Por que eu trouxe esses versículos aqui? Porque, infelizmente, isso acontece muito no nosso meio, e muitas vezes, sem perceber, nós acabamos olhando a aparência de alguém e tendo um pré-julgamento em relação àquela pessoa. É ou não é, gente? Estou falando bobagem? Não é? Por mais que o Espírito Santo que nos dá o discernimento, que nos convence da justiça, do juízo e da verdade, que está sempre em sintonia conosco e nos inquiete, né, para a gente refletir sobre os nossos pensamentos, as nossas atitudes, às vezes a gente pode olhar alguém e já fazer um pré-julgamento, né, da forma como ele está vestido, alguma conduta na primeira com este alguém, que você acabe já formando um pré-julgamento em relação a essa pessoa. E aqui Jesus, Tiago, está dizendo que não é bem assim, tá? Agora, anota aí duas outras referências que fala sobre julgamento. Está lá em Romanos, capítulo 14, 1 ao 5, e 1 Timóteo 4 e 5, versos 4 e 5. Eu acho bem interessantes esses textos, porque eles falam sobre julgamento em relação a assuntos onde não há concordância entre irmãos. Olha só que interessante. Quando não há concordância entre irmãos, como... Oi, amor. Cadê? É 1 Fala, Lu. Timóteo. Primeira, Mano, é 1 Timóteo. 4, capítulo 4, os versos 4 e 5. Uhum. Aí, Romanos Obrigada, 14, Maria. 1 ao 5. Uhum. Alguém pode ler, senão vai ficar só eu falando, vocês não vão aguentar mais ouvir minha voz. A gente vai ler agora essas duas referências que falam como deve ser a nossa conduta quando há concordância entre irmãos, tá? Posso ler, Romano? Sobre o irmão fraco na fé e como a gente tem que ter compreensão e discernimento disso. Alguém pode ler para mim, por favor? Carla? Oi, amor. Posso ler, Romanos? Pode, por favor. Aceitem o que é fraco, na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de sustentar. Gente, que forte, né? Desculpa. Perdão, eu cortei. Perdão. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro, há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. O apóstolo Paulo aqui, só para contextualizar vocês, ele está pregando para cristãos convertidos, cristãos judeus, tá? Judeus que tinham se convertido ao cristianismo.
Então, ele está tratando aspectos da cultura entre os judeus que era muito forte em relação a alguns tipos de alimentos e em relação a guardar o sábado, tá? E ele deixa muito claro ali quem eram esses irmãos fracos na fé. Consideravam tipos de alimento impuros, outros já comiam, como é que se lidava? Romanos, é um livro muito forte, né? É uma carta muito forte, porque traz muitos aspectos da cultura judaica. E o apóstolo Paulo, então, pregando e como mestre da lei, né, como escriba, judaico, pregando sobre essas questões culturais entre os judeus, né? Então, não havia uma certa concordância. Então, o apóstolo Paulo, ele foi muito claro quando ele disse que mesmo que não houvesse concordância, nós teríamos que respeitar o irmão fraco na fé, e se o que quisesse comer, que continuasse comendo, e o que não quisesse comer, que também fosse respeitado, tá? Que houvesse o quê? Condição de respeito. Provavelmente eram irmãos, tá, fracos na fé, porque eram cristãos, judeus recém-convertidos, mas que, de certa forma, eles não queriam abrir mão de aspectos, culturas da lei, né? Por exemplo, exigências da lei. Porco, marisco, ele é tratado na lei como animal impuro. E por que, Carla? Por que que lá no Velho Testamento, na lei, porco era considerado animal impuro, assim como o marisco e tantas outras exigências em relação a alimentos? Por que que lá tinha que guardar o sábado? Por que que aqui no Novo Testamento não precisa guardar o sábado? Porque o apóstolo Paulo deixa claro que nós vivemos no tempo da graça, mas que aqui, se a pessoa quisesse continuando guardar o sábado, né? Porque hoje nós temos entendimento que todos os nossos dias são para o Senhor, amém? Não é necessário lá no Velho Testamento, por causa da dureza do coração do povo, era guardado o sábado, era mandamento que o sábado fosse santificado para o Senhor, fosse guardado para o Senhor. Só que nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, entendemos que todos os dias são para o Senhor. É ou não é? Será que nós devemos viver todos os dias da semana de uma forma, 6 dias da semana de uma forma e somente um guardar para o Senhor? Não. Eu e você, nós guardamos o nosso sábado, entendemos que o nosso sábado é de segunda a segunda. A comunhão cristã, ela é diária. A nossa conduta cristã, ela é diária, e ela é semanal e diária, e a cada instante, em todo o tempo. Então, lá era necessário guardar o sábado. Hoje, em Jesus, não é mais necessário. Tanto é que a gente vai ver no Evangelho de Mateus, e depois também em Marcos, Lucas e João, próprio Senhor Jesus operando milagres, libertando pessoas no próprio sábado. E em muitos momentos, os fariseus queriam ver alguma conduta em Jesus para acusar ele, fazia tais maravilhas no sábado, né? E eles tentando guardar a lei do sábado, queriam ir lá e acusar Jesus, entendeu? E Jesus criticava essa conduta dos fariseus, chamando eles de raça de víboras, de hipócritas, que era muito melhor que a pessoa fosse liberta, que era muito melhor que a pessoa fosse salva, que era muito melhor que os pecados daquela pessoa fossem o quê? Tivessem acontecido num sábado, né? Tanto é que ele critica, ele questiona essa religiosidade dos fariseus no próprio sábado. E a questão da comida também. Só que nós entendemos que no Velho Testamento, e eu vou dar uma referência para vocês, que está lá em 1 Timóteo 4, do 4 ao 5, nós entendemos, perdão, que no Novo Testamento, os alimentos, eles são santificados. O que era proibido no Velho Testamento, nós entendemos que em Jesus, eles são santificados em Jesus. Mas que aquele que não quiser, gente, isso não pode ser motivo de contenda entre irmãos e de julgamento entre irmãos. Se você quer não comer carne de porco, porque isso você entende que é isso que você tem que fazer para a sua vida, mantenha-se na sua posição. Mantenha-se na posição e nós vamos o que? Respeitar. Só que vamos ver lá em 1 Timóteo qual é a instrução da primeira epístola a Timóteo, olha lá. Eu tô com uma Bíblia que as páginas são tudo grudadinhas, assim, ó. Sabe?
assim, ó, aqui não tem fina, né? Para molhar. 1 Timóteo, tudo bem, gente? Vocês estão me entendendo? Tá todo mundo sério? A gente tem que ver as referências bíblicas, tá? 4, daí a gente vai ver o 4 e o 5. Não, gente, eu anotei isso aqui errado. Ah, eu tô na 2 Timóteo. Puta. 4, 5. Aí lê pra gente lá, Daia. Isso. Depois fala sobre casamento. 4 ou 5 pode ser. Lê pra gente, por favor. Tá. Tudo que Deus criou é bom, e, portanto, nada deve ser rejeitado. Que tudo seja recebido como uma oração de agradecimento, porque a palavra de Deus e a oração tornam todos os alimentos aceitáveis a Ele. Então, a gente viu essa instrução, né? Uma ação de graças. Quando há uma oração de gratidão a Deus, quando a gente apresenta algum alimento para Deus, nesse momento aquele alimento ele é santificado. Nós entendemos isso no Novo Testamento, mas eu vou dizer uma coisa para você. Se você tem um irmão na fé que ele quer continuar não comendo o carne de porco, ou se ele entende, eu tenho um cunhado, gente, como é que é? Adventista nem nada, ele não guarda o sábado, mas ele entende que para ele é necessário ele retirar o sábado para um dia de jejum e oração, tudo bem. Glória a Deus por isso. Ele está bem com a família, é o dia que ele tira para jejum, oração, e é um dia que ele tira para ficar com a família. Ele diz, Carla, eu entendo que não é o sábado em si, não é o dia da semana em si, mas é um dia, eu falei, então, glória a Deus, tu tá bem com isso, tu tá bem com a tua família com isso, tu tá bem com a tua esposa com isso, se há unidade, se há concordância, glória a Deus por isso. Nós não devemos confrontar, mas nós entendemos que, biblicamente, o que? Os alimentos são santificados, né? A gente viu lá em 1 Timóteo. E o apóstolo Paulo, aqui em Romanos, nos lembra como deve ser essa conduta com os fracos na fé. Se não houver concordância, não deve haver julgamento também. Vocês compreendem isso? Deu? Só um pouquinho, entrou aqui intrusos no meu lugar. Intrusos, gente, para roubar comidas da geladeira? Ó, escuto sacolas se abrindo, guardas felizes em busca de alimentos. Ó, glória a Deus por isso. Vamos avançar. Vocês conseguirem entender? Tem alguma dúvida em relação a isso? Querem perguntar alguma coisa? A pessoa seja livre, tá? Mesmo não havendo concordância, atenção da nossa parte. É isso que Jesus está falando, tá? Sem julgamento. Mas agora a gente vai ver em 1 Coríntios capítulo 4, do 1 ao 5, que a gente não pode julgar o serviço de outro cristão. Olha só. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1 ao 5. E aqui Paulo tá... Ai, o meu marido tá tirando os lixos, eu chamo ele de gordo, tadinho. Lixo, coisa mais querida. Passo lixeiro hoje, e tá tirando os lixos para mim, gente. E eu pensando que ele estava atacando a comida. Misericórdia. Primeira carta aos Coríntios, cadê? 1 Coríntios 1 ao 5. Lê pra gente, Ju, abriu já? Não. Minha filha. É 1 Coríntios 4. Deixa eu ver, 4, peraí. 4 do... Ah, tu foi esperta, hein? Tu tá aí no online e daí tu consegue... 4 do 1 ao 5. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juiz humano. Nem eu, tampouco, a mim mesmo me julgo.
porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Até o 4? Isso, até o 4. Não, 5, perdão. 5. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Gente, forte, né? Deve ser, aqui a Ju leu, deve ser Almeida, mas a minha NVI diz assim, ó. Almeida. Ele está falando sobre, Almeida, né? Está falando sobre o serviço de apostolado dele. Ele está dizendo que todos nos considerem como servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis a uma posição. Pouco me importa, olha a consciência livre de apóstolo Paulo quando ele fala isso. Não me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Em nada minha consciência me acuse. Nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Que ele fala isso. Portanto, não julguem nada hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está em oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. E nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. O contexto bíblico aqui é serviço ministerial, tá? Ele está dizendo o seguinte, que nós devemos cuidar em não julgar o serviço ministerial do nosso irmão. E ele está se colocando como exemplo bíblico disso, tá? E quando ele diz assim, ó, em nada a minha consciência me acusa, cada um sabe de si com o Senhor. Com o Senhor em relação ao serviço ministerial. A Bíblia nos orienta a fazer o nosso melhor para o Senhor. Fazer tudo como se estivesse sendo feito para o Senhor. Porque não é para homens, é feito para Deus. Agora, ministerialmente, cada um vai prestar contas de si. Agora, apóstolo Paulo, o cara não era fraco, né? Para o cara dizer assim, olha, em nada minha consciência me acusa, então cada um sabe de si, que nós devemos cuidar com esse tipo de julgamento, tá? Agora, vamos lá para Tiago, tá cansativo, gente? Tô falando muito? Contem uma piada. A gente não pode, em relação a julgar, meu Deus do céu, isso aqui vai pegar, gente. Vamos lá para Tiago, vamos primeiro ver referência bíblica. Tiago, capítulo 4, do 11 e 12. Meu Deus do céu. O de julgamento aqui é falar mal do irmão, tá? Isso não acontece, né? A gente nunca fez isso, né? A gente não pode ser hipócrita. Eu não posso ser hipócrita, né? Antes de fazer essa afirmação para vocês. Tiago, capítulo 4, 11 e 12. Cadê? 11 e 12. Posso falar? Não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Olha como é forte. Porque Tiago, ele aspecto da cultura judaica também e traz muita questão da lei, tá? Então, é muito forte quando ele diz isso. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Meu Deus! Vamos ler de novo. Julga a lei, não a está cumprindo, mas se colocando como juiz. Olha a posição de juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Paulo está pregando para as 12 tribos dispersas, né? Ele é tratado em Gálatas 2 como uma coluna da igreja, falando sobre o hábito de falar mal dos irmãos. É uma coisa que acontece, é uma coisa que tem que ser controlada por nós, é uma coisa que quem está com muita intimidade com o Espírito Santo percebe
que quando há a intenção de falar algo, neste momento o Espírito Santo acende uma luz vermelha e te inquieta para que isso não aconteça. Então, 3 perguntas, elas devem ser sempre feitas para nós mesmas antes de falar alguma coisa. A primeira é, será que o que eu vou falar vai fazer bem ao meu irmão? A segunda é, o que eu vou falar, o que eu vou julgar, vai fazer bem para mim? E a terceira é, o que eu falar e o que eu julgar vai glorificar a Deus? Uma dessas perguntas aí, ó, aqui, ó, boca fechada. Tiago ainda vai falar sobre a língua, né, no capítulo 5, que contamina o corpo inteiro. O mal do irmão, sem motivo algum, se a gente parar para pensar, é se opor ao mandamento bíblico de amar o próximo como a si mesmo, o segundo grande mandamento. O primeiro é amar o Senhor Deus sobre todas as coisas, com todas as forças, com toda a alma, com todo entendimento, e o segundo, ama o teu próximo como a ti mesmo. Isso é tão forte que em muitas referências bíblicas que nós devemos amar o nosso irmão, que nós não devemos julgar o nosso irmão. Vocês viram quantas coisas a gente viu aqui sobre julgamento, só que não parou por aí. Posso continuar trazendo outros versículos sobre julgamento? Só para acrescentar que no verso 2 ainda, do capítulo 7 de Mateus, diz assim, ó, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês, tá? Muitas pessoas podem olhar esse versículo e achar que, interpretar até de forma errada, achar que, em hipótese alguma, nós devemos questionar algumas coisas, biblicamente falando, não conforme a nossa justiça, não conforme os nossos critérios, mas conforme a palavra de Deus. Quando você discerne alguma questão conforme a palavra de Deus, ou alguma conduta do irmão conforme a palavra de Deus, daí me é permitido e daí te é permitido. É mesmo, Carla? A gente vai ver algumas referências bíblicas de como deve ser a nossa conduta cristã, tá? Aqui Jesus, nesse versículo 2, não está dizendo que a gente não, em hipótese alguma, pode julgar alguma situação, não. O Espírito Santo nos dá o discernimento para saber o que é certo e o que é errado. Ele é o nosso auxiliador, ele é o nosso conciliador. E Jesus, ele está dizendo que nós, cristãos, temos que ter o discernimento, né? Não podemos simplesmente agora, porque é totalmente errado, em hipótese alguma, mesmo diante de uma situação de pecado, por exemplo, né, entre irmãos, o pecado que a Bíblia considera como público, que tem que ser exposto, ele tem que ser levado à liderança da igreja para ser consertado. Existem questões, sim, onde é possível julgamento conforme a palavra de Deus, conforme aquilo que é orientado pelo apóstolo Paulo, aquilo que é orientado nas epístolas, nas cartas, para a minha vida e para a tua vida, tá? Vou sentar aqui para vocês. Nesse versículo 2, algumas pessoas podem dizer assim que não importa o que aconteça, em hipótese alguma, tá? Em hipótese alguma, pode-se julgar alguma situação. Não é isso que Jesus está dizendo. Lembra que Jesus está dizendo que nós não devemos julgar, nós devemos nos colocar na posição do nosso irmão para entender, para compreender o porquê ele está agindo assim, tá? E cuidar para que não haja, a gente vai ver nos versos depois ali, para que não haja nenhuma falha em nós, em primeiro lugar. Porque é muito fácil julgar e não olhar os defeitos em nós. Muito mais fácil isso, tá? Então, Jesus nunca teve a intenção para que a gente não tivesse o discernimento, tá? No Novo Testamento, existem alguns julgamentos legítimos, tá? Anota aí. O que são julgamentos legítimos? É a condição, a conduta cristã, e ensinamento de falsos mestres, ensinamentos de outros que não sejam a palavra de Deus. Esses julgamentos são legítimos, tá? Existem áreas onde o cristão precisa discernir entre o que é certo e errado, e o que é bom, o que é ruim, e o que tem que ser feito. Isso o Senhor Jesus nos dá através do Espírito Santo. Tudo bem, gente? Quer se esticar aí? Ô, Mana, Fala, amor. volta ali para mim. Aonde? Tá me ouvindo?
Nos julgamentos legítimos. Tá, no Novo Testamento existem alguns julgamentos legítimos, que a condição, a gente vai ver que condição é essa, que é a conduta cristã, e é o ensinamento de outros. Esse ensinamento de outros refere-se a falsos mestres, tá? Nos dá essa condição de discernir o que é certo e o que é errado, tá, gente? Porque nós precisamos decidir conforme os princípios da palavra. Então, o Senhor nos dá esse discernimento. 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 1 ao 8. Infelizmente, a gente tem que ir bem devagar, você se opõe a isso, para que a gente entenda quais são esses julgamentos legítimos. 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 1 ao 8. O que é esse contexto? O que deve ser feito quando houver entre irmãos? Isso também não acontece, né, gente? Não, né, Ju? Só umas outras igrejas. Assim não acontece. A gente também nunca promoveu isso em momento algum, né? Vamos sempre olhar para as nossas vidas antes, tá, gente? Sempre olhar para as nossas vidas antes. Então, qual que deve ser a conduta quando houver contenda entre irmãos? Deveriam ser acertadas na igreja, na congregação, perante membros que podem decidir aquela questão, tá? Então, vamos lá. A Karina lê do 1 ao 7. Que 7? Lê. Até o 8, né? Sim, por favor. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, pontes na cadeira aos que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um, que possa julgar entre seus irmãos. Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? E por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Ai, gente, que forte, né? Aqui fala sobre apresentar a causa para até mesmo em litígio, né? E quando quando houver queixa entre irmãos, existem questões escatológicas aqui nesse texto que a gente vai ver em outros momentos, mas uma referência, eu tenho certeza que você deve estar neste momento se perguntando a questão de julgar os anjos ou não. Anota Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, que ali está mostrando essa questão de julgar os anjos, tá? Isso é um momento, a gente vai abordar essa questão escatológica, que é bem profunda em outro momento, tá? O que eu quero trazer para vocês aqui nessa passagem bíblica é em relação como deve ser a procedência quando houver queixa entre irmãos, né? E o apóstolo Paulo aqui, mais uma vez, deve ser a nossa conduta, deve ser o quê? Acertadas na igreja, perante os membros, para que alguém com sabedoria, né, a gente no caso se refere à liderança, possa decidir essa questão. E aqui ele diz, para que levar tudo isso para litígio? Será que entre vocês não há alguém que possa, de forma neutra, com sabedoria, né, discutir essa situação? Será que não pode haver acerto entre vocês? Então a gente vê que é um julgamento legítimo biblicamente, a questão de ser discutida essas contendas perante a congregação entre os irmãos, entre os santos, tá? Tirando a parte escatológica ali, vou repetir, o versículo 4. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas da vida, tá? Desta vida, designem para juízes os que são da igreja. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los.
porque o apóstolo Paulo está confrontando ali, tá? No versículo 4 e o 5. Será que entre vocês não há alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas e o 6? Ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. Poxa, será que entre família cristã, entre família, isso não pode ser resolvido? O fato de haver litígios, o 7, entre vocês, já significa uma completa derrota. Olha o que Paulo está dizendo. Querem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Ao invés disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra os irmãos de vocês. Então, a referência, o tipo de julgamento legítimo aqui é que as contendas, as queixas fossem apresentadas, tá? Entre os membros da congregação, para decidir a questão. Anota Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, sobre a questão do julgamento dos anjos, tá? Que a gente vai ver, porque se parar aqui, a gente vai dar 22 horas, a gente não conseguiu julgar. Ai, misericórdia. Falar sobre julgamento. Não conseguiu julgar. Misericórdia, gente. Olha só, a gente vai ver muita primeira carta aos Coríntios, tá? Capítulo 5, do 9 ao 13. 18, 17. Essas duas referências bíblicas diz que a igreja local, a congregação, deve julgar pecados sérios dos membros. Mateus 18, 17. Tudo bem, gente? Quer fazer uma elaboral aí para acordar? Mateus, o que eu falei? 18, 17, né? Eu vou avançar em nome de Jesus. Semana que vem eu não vou trazer tanta referência bíblica assim para vocês. 17. Diz assim, ó. Ah, mas vamos ler ali, né? Desde o 15, para a gente entender o contexto bíblico ali. Jesus está dizendo assim, ó. Se o seu irmão pecar contra você, vai a sós com ele e mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois irmãos, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Olha só. E o 17, se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Por que Jesus falou isso? Vamos lá abrir em Coríntios, capítulo 5, 1 Coríntios, capítulo 5. A Bíblia, que as páginas estão tudo grudadas. 9 ao 13. A Taninha lê pra gente, 5, 9 ao 13. Tudo bem, Deia? As duas Deias, tá tudo bem? Glória a Deus. Posso? Pode, Mana, por favor. 1 Coríntios, o 5, 9 ao 13. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras. Pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, roubador, como esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Ou os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, entre vós o malfeitor. Carla, que sério isso, é mesmo? De expulsão do perverso no meio da igreja, conforme o tipo de pecado, gente.
talvez aqui você tenha presenciado, ouviu falar de alguma situação considerada de pecado público, né? De uma traição, ou aqui, como diz, alcoólatra, ladrão, e tantas outras situações que o apóstolo Paulo está se referindo, que em algum momento a igreja, a liderança máxima, expôs essa situação, né? E houve a condição de expulsão da igreja, que a gente viu nesse contexto que ela tem respaldo bíblico, tá? Essa atitude deste líder não foi feita simplesmente por fazer, conforme os critérios dele. Há respaldo bíblico do apóstolo Paulo para que isso acontecesse. Porque certamente tal pessoa, em muitos momentos, foi lhe dada a oportunidade de o quê? De reconhecimento de erro, foi lhe dada a oportunidade de pedido de perdão, de mudança de conduta, de arrependimento, e com certeza tal pessoa, em várias oportunidades, indícios de mudança, de arrependimento, de conversão. Então, daí a liderança, ela tem respaldo bíblico para expulsão, tá? Talvez você nunca tenha visto esse contexto bíblico desta forma, mas é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Quando há um pecado sério por parte de algum membro, e não houver conserto por parte dele, há respaldo bíblico até para a expulsão da congregação, tá, gente? Anota isso, porque se alguém algum dia questionar vocês vão saber onde está na Bíblia isso, tá? E em 1 Coríntios, que a gente vai ver outros dois tipos de julgamento, mas vamos para Mateus 15, 20. Mateus 7, perdão, onde a gente está, do versículo 15 ao 20. Aí nos dá um outro tipo de julgamento, tá? Que é legítimo. Nós temos que, sim, questionar ensinamentos bíblicos que estejam fora da palavra de Deus. Nós devemos, sim, ter discernimento em relação a falsos profetas. De que forma nós vamos ter esse discernimento? Conhecendo as Escrituras. Não há outra forma mágica, a não ser você estudar. Nós devemos, sim, questionar ensinamentos doutrinários de ensinadores e pregadores através da própria palavra de Deus. Vocês devem me questionar, eu que estou trazendo para vocês essas referências bíblicas, questionem-me, tragam outras referências conforme a palavra de Deus. Nós devemos, sim, questionar biblicamente que são passados conforme a palavra de Deus, não conforme a minha verdade, com aquilo que eu aceito como certo e errado, mas conforme princípios da palavra de Deus. Aí sim nos dá a condição de ter esse discernimento, este julgamento, mas espera aí, tal coisa foi falada. Não, mas biblicamente eu vejo que a verdade é outra. Aí essa condição de julgamento é dada para mim e para ti. Conseguiram entender? Onde nós estamos, há muitos falsos profetas, sempre existiram, desde a igreja primitiva, desde o ministério de Jesus, desde a fundação da igreja, sempre existiram os falsos mestres, os falsos profetas. Existem hoje, existem, sempre vão existir, né? Nos últimos dias mesmo, então, quantos e quantos vão aparecer, tá? Mas como deve ser a nossa conduta perante isso? Questionar e julgar conforme o princípio da palavra de Deus. Aí anota aí, Mateus capítulo 7, do 15 ao 20. Anota aí 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29. E primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1. Pelo menos abrir, eu vou ler Mateus 15 ao 20, e João é muito forte. Diz assim, ó: cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Que você reconheça um falso profeta, os frutos, sempre. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Evidentemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, e nem a árvore ruim pode dar frutos bons.
Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Uma outra, depois a gente vai ver mais para frente, quando a gente chegar lá, a profundidade de cada verso disso, tá? Mas qual é a condição para você discernir, para você julgar os frutos? Frutos bons e frutos ruins. Carla, mas eu não posso jamais julgar aquela pessoa, mas a pessoa está dando frutos bons, biblicamente o próprio Senhor Jesus está falando isso. Quais são os frutos daquela pessoa? Será que o que aquela pessoa está falando está condizente com as atitudes dela? Não questione o motivo do coração, lembra? O motivo só quem conhece é o Senhor que sonda os corações e esquadrinha as mentes. Questione os frutos desta pessoa. O que ela efetivamente está fazendo para Cristo? Quais são os frutos? Aí te dá condição de discernimento e de julgamento. Primeira epístola de João, gente, essa aqui é forte. Me desculpem, mas a gente vai ter que abrir. E viu como é forte a questão do julgamento? É que a gente tem que ver as outras... Vocês me entendem que tem que conhecer as outras referências? Primeira epístola de João... 4:1. Isso aqui é muito... É para discernir sobre os espíritos, né? Estranhos e... Posso ler? Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos... Pulei a parte. Muitos falsos profetas têm saído do mundo. Podem ainda, avançando no 2, reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que confessa Jesus, que não confessa Jesus, não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo, tá? E 1 Coríntios, alguém consegue abrir 1 Coríntios 14:29? Minha Bíblia está bem 14:29. Apóstolo Paulo, acho que ainda mais enfático quando ele fala sobre o falso profeta. 14:29, primeira carta aos Coríntios. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Aqui o contexto é a ordem no culto, tá? Corinto, ela era uma igreja muito complicada, assim, não que a igreja hoje brasileira, nós cristãos não sejamos, mas havia muita desordem no culto, havia certa uma promiscuidade entre as mulheres, tanto é que o apóstolo Paulo vai dar muitas instruções sobre as condutas da mulher cristã, e muitas das instruções, elas são aplicadas como doutrinas, questão doutrinárias para algumas igrejas, para uso e costumes, e a gente respeita isso. Entendeu? É uma aplicação que eles entendem para eles, a gente respeita, mas são irmãos na fé, são irmãos, são família em Cristo e a gente respeita eles. E aqui o apóstolo Paulo está falando sobre isso, sobre a ordem no culto, sobre haver vários espíritos falando, muitas pessoas falando em línguas e que não houvesse uma pessoa que pudesse traduzir, para que houvesse discernimento e edificação para a igreja. Depois leiam toda essa passagem bíblica, porque ela é bem interessante, tá? Sobre a ordem no culto. O apóstolo Paulo, ele questionava essa questão de a igreja não ter essa confusão, não ter essa ordem, não ter um começo, meio e fim, entende? Quando houvesse os cultos, teria que ter começo, meio e fim, uma ordem. Não que a gente fosse abafar o Espírito Santo, não. Mas nosso Deus não é um Deus de confusão, é um Deus de ordem. O preceito de Deus é a questão de organização também. Então, a gente entende que deve haver ordem no culto também. Então, a gente vê aqui que também é uma forma legítima de julgamento, tá? Agora, se a gente for abrir tudo que eu vou falar para você, a gente não vai conseguir, mas anota aí, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, tá? Mostra uma forma de julgamento também, que os cristãos têm que discernir realmente são cristãos. Olha só, gente, para obedecer à ordem do apóstolo Paulo,
aos Coríntios, né, a igreja de Corinto, quando ele fala sobre o julgo desigual, sobre a associação a descrentes. E ele se referia ao fato de os crentes de Corinto cooperarem com os falsos mestres, tá, gente? Era uma instrução específica. Talvez aqui leia depois o capítulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, sobre a associação a descrentes, tá? O contexto bíblico que o apóstolo Paulo está aplicando aqui, tá? Era para crentes que estavam se associando ou cooperando com falsos mestres. Analisa esse contexto bíblico para entender esse versículo, tá? Tem mais um tipo de julgamento legítimo, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14, tá? Que nos mostra que nós temos que discernir quais pessoas são desordeiras. Esse aqui a gente vai ter que ler. Ah, esse aqui é forte. Quais pessoas são desordeiras, covardes, fracas na fé, e como nós devemos tratá-las conforme as instruções da Bíblia. Gente, me perdoa, mas primeira carta à igreja de Tessalônica, capítulo 5, versículo 4. Essa aqui é forte. Peraí que eu tô... 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Tudo bem, gente? Quer fazer uma elaboral aí? 5, 14. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, é o primeiro tipo, confortem os desanimados, é o segundo tipo de irmão, o terceiro, auxiliem os fracos, sejam pacientes com todos, tá? Existem alguns tipos de irmão. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos, tá? Como que nós devemos tratar os nossos irmãos? E ali alguns tipos de irmãos. Sobre as pessoas desordeiras, falam sobre os covardes, falam sobre os fracos na fé, e como deve ser o nosso tipo de tratamento com os nossos irmãos, tá? Por que que essa instrução é dada? Tem um monte de gente me chamando aqui no WhatsApp. Por que que essa instrução é dada para a igreja de Tessalônica, tá? Porque era uma prática muito forte o julgamento para a igreja de Tessalônica, e esse tipo de irmãos que é abordado aqui, era muito comum entre os irmãos essa prática, tá? Então, ele vai falar aqui o 14, mais uma vez. Exortamos vocês, irmãos, a que divirtam os ociosos, o ocioso é aquele que não faz nada, confortem os desanimados, os fracos, e sejam pacientes com todos. Então, esse julgamento, ele é legítimo pela palavra de Deus. Agora, vamos voltar para Mateus, capítulo 7. O versículo 2, que fala sobre a forma como nós julgamos, o critério que nós julgamos, para a gente entender isso. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a mesma medida que usarem também será usada para medir vocês. A gente viu biblicamente muitas referências bíblicas de contenda entre irmãos, de pecados considerados sérios que devem ser levados, né, para a congregação. A gente viu sobre julgar os ensinamentos de forma errada, os ensinamentos doutrinários, o que é mostrado biblicamente, até mesmo na exposição dos cultos, que a gente deve se questionar e discernir conforme a palavra de Deus. A gente viu sobre essa capacidade de discernir os irmãos que se associam com os descrentes, e quem são esses descrentes? Aqueles que cooperavam com os falsos mestres, que já conheciam a verdade, e a gente viu a nossa conduta e o nosso julgamento com os irmãos que estão fracos biblicamente, né, os que estão ociosos, os desordeiros. A gente viu todas essas instruções da nossa conduta cristã. E agora Jesus aqui no versículo 2 diz que julgamento feito de forma errada, a mesma medida, a mesma forma, a mesma medida, o mesmo critério que nós usarmos será usado contra nós. É isso que ele está dizendo isso. Está entendendo?
Por que eu quis trazer todas essas referências bíblicas aqui antes? Temos que cuidar, primeiro, com o erro que há em nós, com a falha que há em nós, para depois olhar para o nosso irmão, antes de fazer qualquer tipo de julgamento, a não ser aquelas condições legítimas de julgamento que a palavra de Deus nos dá, que a gente pode sim, tem sim a condição de discernimento para saber o que é certo e o que é errado, tá? O que é certo e o que é errado. Esse discernimento, ele está associado com a prática da palavra, esse discernimento, ele está associado com você conhecer as escrituras, porque é isso que vai te moldar, é isso que vai te fortalecer, é isso que vai te colocar de pé. E quando algo ou alguém estiver te ensinando de forma errada, você vai saber o que é certo e o que é errado, tá? E agora Jesus está dizendo, usou um critério para julgar o irmão de forma errada, esse mesmo critério vai ser usado contra ti. O versículo 3 ao 5. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da vida que está em seu próprio olho? Como você pode dizer a seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita. Ai, já pensou ser chamada por Jesus de hipócrita? Tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Dizendo, mostra que a nossa tendência de ver a pequena falha no nosso próximo é uma tendência, algo assim, ó, que às vezes a gente não percebe, mas a gente acaba olhando a falha no nosso próximo, tá, gente? A gente, infelizmente, a gente tem uma natureza pecaminosa, e primeiro é muito mais fácil para a gente olhar a falha no nosso irmão e não olhar as nossas condições antes, tá? É uma tendência natural, que nós temos que estar com muita comunhão e intimidade com o Espírito Santo para entender isso. Essa tendência nossa de olhar a falha no nosso irmão, no nosso próximo, e ignorar esta falha em nós mesmas. Daí Jesus vai lá e usa uma figura de linguagem, que é essa hipérbole, né, que é exagerado, de forma exagerada, para transmitir o pensamento dele, para mostrar que o mesmo critério que a gente usar vai ser usado contra nós. E por que que antes nós não olhamos as falhas em nós mesmas, para depois olhar a falha do nosso irmão? Então, é hipócrita, é hipocrisia pensar a falha do nosso irmão, olhar a falha do nosso irmão e não olhar a falha em nós mesmos. Primeiro, deve haver a condição de conserto em nossas falhas, em nosso coração, tá? Tudo antes, essa é a condição. Vamos lá para o versículo 6. Temos intrusos? Estou brincando. Versículo 6. Aí é muito interessante. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atire suas pérolas aos porcos, caso contrário. Olha aqui, talvez você nunca tenha pensado nisso. Estes a pisarão e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Eu estou falando demais. O que que vocês acham que Jesus está se referindo no versículo 6 aqui? Alguém gostaria de contribuir? O que que vocês acham? Por que que Jesus usou cão? Por que que Jesus usou a referência de porco? Por que que Jesus falou a referência de uma pérola para ser jogada a um porco? Por que que Jesus falou, disse que nós não devemos dar o que é sagrado aos cães? O que que vocês imaginam que Jesus estava querendo dizer? Quer falar alguma coisa para a gente entender? Que Jesus sempre usava aspectos do dia a dia, coisas rotineiras, para expressar o pensamento dele, para fazer comparações, né? Para ensinar as verdades que ele queria ensinar. Alguém gostaria de contribuir? Porque coisas santas aos cães é ótimo, coisas santas aos cães, o que é sagrado aos cães, e por que lançar pérolas aos porcos? No versículo 6, Jesus está confirmando, tá, que ele não nos proíbe, quer anotar essa frase, pode anotar, não nos proíbe esse tipo de julgamento. E por quê? O que é dar coisas sagradas aos cães e o que é lançar pérolas aos porcos?
Os porcos eram considerados animais impuros para os judeus, lembram? Por quê? Porque era um animal que comia lixo, então era utilizado esses critérios, essas proibições, por exemplo, para o povo de Israel de não comer animal impuro, que era o porco, e também os mariscos, né? Que a lei ali, a gente vai ver isso mais na frente em Deuteronômio, Levítico, que trata aspectos mais a fundo da lei. O porco era considerado um animal impuro para o judeu. Tudo bem, ideia? Tudo bem. Então, não caiu a internet, né? Era considerado animal impuro para o judeu porque comia do porco. E por que, Carla, que lá no Velho Testamento Jesus usou, não deixava comer marisco e não deixava comer porco? Porque alguns aspectos da lei mosaica, eles serviam para mostrar ao povo que eles não deveriam se associar com coisas impuras, porque era o povo escolhido de Deus, que era o povo da promessa. Então, esses aspectos foram dados lá no Velho Testamento, lei mosaica, para o povo lembrar disso o tempo todo. E se a gente parar para ver, até seria interessante a gente ir lá para Deuteronômio, Levítico, sobre a questão do sangue, a questão até da relação sexual no período em que a mulher estava menstruada, que era, tantas proibições que estavam no aspecto da lei, justamente questões pontuais para mostrar que era proibido, porque havia uma promessa do Senhor sobre o povo de Israel e não deveria ter associação do povo de Israel com coisas impuras, tá? Por isso. Os cães, naquela época, eles eram considerados nada, eles eram colocados assim na rua e considerados nada, eram cães de rua, literalmente. Por isso que Jesus usa esses dois exemplos, não dê pérolas aos porcos e não dê o que é sagrado aos cães. Por que Jesus está falando isso? Interessante. Olha só, quando nós nos deparamos com pessoas, tá, que desprezam a palavra de Deus, quando nós nos deparamos com pessoas, eu estou me referindo, pensa comigo, com pessoas que desprezam completamente, ignoram completamente, com pessoas que não reconhecem, tá, princípios bíblicos, com esse tipo de pessoa aqui que Jesus está se referindo. A pessoa que não reconhece a minha posição e a tua posição em Cristo, tá? Como que deve ser o nosso julgamento com esse tipo de pessoa? É isso aqui que Jesus está se referindo nesse contexto, tá? Quando nos deparamos com pessoas que tratam com desprezo absoluto, e muitas vezes até respondem com violência a nossa posição em Cristo, o que nos é permitido fazer? Nós não somos obrigados a continuar compartilhando do evangelho com estas pessoas. Isso que Jesus está dizendo, não deem o que é sagrado aos cães, não deem pérolas aos porcos. Agora, nós precisamos de percepção e discernimento com as pessoas. Talvez por isso que Jesus vai nos levar nos próximos capítulos à persistência da oração, a buscar sobre isso. A gente falou tanto sobre o julgamento que eu vou deixar isso sobre a persistência da oração para a semana que vem, tá, gente? Mas não dê pérolas aos porcos, é esse tipo de pessoa que vai desprezar por completo a tua posição em Cristo e a minha posição em Cristo. Vai ser ríspida, até mesmo vai ser violenta, aquilo que nós estamos mostrando para ela com verdade absoluta, que é a luz das Escrituras, que é o Evangelho vivo da Palavra de Deus, que é o Senhor Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador, né? Que pagou o sacrifício vivo na cruz por nós. Se há pessoas que menosprezam, desprezam em absoluto, tá? E até respondem com violência, são aqueles que pegam a palavra de Deus, com esses não perca o seu tempo. Sagrado aos cães e não deem pérolas aos porcos. É isso que Jesus está falando. Entendam que que é falado lá em 1 Tessalonicenses, que nós temos que ter paciência com os fracos na fé, nós temos que perseverar, né? Nós temos que animar aquele que está desanimado, aqueles que estão ansiosos, nós temos que ter o quê? Está sempre incentivando.
O julgamento aqui que nos é permitido é com o tipo de pessoas que menosprezam a fé, que ridicularizam a fé cristã, que não querem saber de Jesus. Esse é o contexto bíblico. Conseguirem entender o porquê da pérolas aos porcos e da coisa sagrada aos cães? Eu vou contar um breve testemunho do que uma vez aconteceu comigo e como Deus falou comigo neste versículo. Como há muito tempo, eu estou falando isso de 18 anos atrás, Deus falou comigo através desse versículo, 18, 20 anos, 18, não sou tão velha assim. Uma vez eu estava sentada com um primo meu, lá em Porto Alegre, e esse primo é extremamente inteligente, ele é autodidata, ele é impressionante, assim, sabe? Ele aprendeu o mandarim sozinho, é uma coisa impressionante a inteligência daquele menino. Só que ele ridiculariza a Bíblia. Ele trata simplesmente a Bíblia como um livro histórico, né? Se baseia historicamente pelos acontecimentos, porque a Bíblia ela é cheia de crônicas, histórias, relatos, né? A gente vê que os evangelhos são testemunhos oculares de Cristo. Ele trata como livro histórico, mas ele realmente não acredita que Jesus é o Messias, que Jesus é o Senhor e Salvador, né? Que é Filho de Deus, que se fez carne, que habitou entre nós, que morreu, foi crucificado, morreu e ressuscitou no terceiro dia. Ele não acredita. Ele acredita que havia as crucificações com os cristãos, acredita no que aconteceu, ladrões, tudo aquilo ele aconteceu, mas a salvação em Jesus ele não crê. Ele acha, inclusive, que depois da morte as pessoas acabam ali simplesmente por causa disso. E eu tentava mostrar para ele, biblicamente, através de versículos, quem era Jesus. Assim como naquela época, claro, eu era mais nova na fé, talvez eu estivesse impondo uma verdade para ele, hoje nós entendemos que não é desta forma, que quem convence é o Espírito Santo. E eu mostrava para ele, mostrava em Salmos, mostrava coisas versículos que mostravam a grandeza de Deus, a existência de Deus, que comprovam a existência de Deus, que comprovam a existência de Jesus. E esse primo, muitas vezes, ele riu de mim, muitas vezes ele debochou de mim, muitas vezes ele literalmente me chamou de ignorante, de burra, ignorante por acreditar em Jesus. Naquele momento, eu fui tomada pela presença muito forte do Espírito Santo, e ele falou para mim, filha, não dá pérolas aos porcos. Este nunca vai querer me seguir. E eu tomei um choque muito grande, eu falei, Senhor, mas é minha família, eu estou falando de 20 anos atrás, eu falei, Senhor, é minha família, né? Poxa, eu queria tanto que eles entendessem, que eles te reconhecessem, aquilo ali me doeu ouvir aquilo do Espírito Santo. Mas foi muito claro quando ele disse, não dá pérolas aos porcos. Ele nunca vai entender, ele nunca vai querer entender. Eu vou tentar mostrar para ele, mas ele nunca vai querer. A opção é dele. Estão me entendendo? Não deem o que é sagrado aos cães e não deem pérolas aos porcos. Eu quis trazer uma experiência que aconteceu comigo, tá? Mas antes eu te trouxe verdades bíblicas, referências bíblicas, princípios bíblicos de como deve ser a sua conduta, como deve ser a minha conduta cristã, e que parâmetros bíblicos nós temos para discernir o que é certo e errado, como deve ser a nossa conduta cristã perante os irmãos na fé, tá? Para que haja esse discernimento, esse julgamento quando me é permitido ou não. Vocês conseguiram entender? Mas vocês imaginavam? Claro que vocês já viram esses versículos. Vocês já imaginavam quantas referências bíblicas nós temos sobre julgamento? Vocês já tinham imaginado sobre essa ótica de que nos é permitido algum tipo de julgamento, sim? Viu como é importante? Se a gente parar, aquela referência mesmo lá de julgamento, a gente vai chegar, eu prometo para vocês que a gente vai chegar nessa parte, em nome de Jesus, a gente só tem que ir devagarinho, porque realmente é muito importante isso, que vocês entendam a questão do julgamento, tá? Vocês viram como Jesus é muito rico nos exemplos dele? Como ele usa coisas daquela época para ensinar as verdades dele, e por que nós temos que entender o que nós estamos fazendo hoje é hermenêutica, analisar o contexto bíblico, o texto foi escrito, em que época, o que acontecia naquela época, para compreender aquele versículo.
a gente faz uma exegese, uma leitura mais criteriosa do texto para compreender a questão do julgamento. É o que eu estou tentando fazer contigo, com vocês, para a gente realmente crescer biblicamente, crescer na fé, para a gente avançar. Não adianta vir aqui simplesmente passar sobre os versículos e avançar. Vamos fazer tudo devagarinho, com calma, porque é muito importante a gente entender isso, tá? Tudo bem, gente? Alguém tem alguma dúvida? Falei demais, né, Irene? Tu nunca mais volta, né, Irene? Irene, 70 vezes 7 perdoa, mana, em nome de Jesus. Tadinha, a Deia das gêmeas também, nunca mais volta. Em nome de Jesus vai voltar, não por minha causa, mas por causa de Jesus, né? Porque por mim mesmo, misericórdia, né? Só Jesus na vida da pessoa. Aí, abram os microfones, tá tudo bem, gente? Fiz vocês escreverem um monte, né? A Daia deve estar com 10 páginas ali. Meu Deus. Gente, perdão, mas eu queria realmente mostrar tudo isso sobre julgamento para vocês. Perdão se foi Deu 4 cansativo, páginas. mas é que tinha que entender. Não fica com medo. Se houver alguma circunstância que seja necessário você discernir conforme parâmetro bíblico, você tem liberdade em Jesus para discernir o que é certo e errado. Não para julgar a intenção do coração, irmão. Primeiro olha as falhas no teu coração. Primeiro eu vou olhar as falhas no meu coração. Que não haja essa proporção, esse critério. Porque se a gente usar um critério contra o nosso irmão, esse critério vai ser usado contra nós. Mas entender que existem julgamentos legítimos bíblicos que nos é permitido fazer. Então, não fiquem com medo se algum dia vocês ouviram alguma coisa de um pregador ou de alguma irmã em Cristo que tenha ensinado alguma coisa que vocês vão lá, não vou julgar o meu irmão porque ele falou tal coisa, não, mas entenda que aquele irmão falou alguma coisa com base na Bíblia, então você tem o discernimento em Jesus para entender o que ele quis falar. Você pode sim julgar essa condição, tá? Tudo bem, gente? A Tânia tá apavorada comigo, botou até a mão aqui, ó, na boca. Jesus. Misericórdia. Rose, filha, o Davi tá aí, tá tudo bem? Tá, tudo bem. Uhum. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa, gente? Todo mundo quietinho. Eu fico constrangida porque, meu Deus, eu falo demais. Ô, Carla. Oi, amor, cadê a Rose? Eu sempre me lembro, eu estava olhando aqui agora na Bíblia, né? Quando fala então, de julgamento, também sobre a história de Davi e Mical. Ela dançando e ela julgou no coração. Ela olhou aquilo e ela olhou a intenção dele, sabe? Ela tentou. Ele estava dançando diante de Deus. E por causa da atitude dela, ela ficou estéril. Verdade. Da vida. Verdade. Tava olhando. Tô até tentando encontrar aqui no livro. Tava olhando aqui na Bíblia, mas daí eu não queria tirar do celular aqui para procurar. Não, mas pode falar. Tu tá com a referência aberta? Primeira Reis, Segunda Reis, quanto é que é? Qual é a referência? Não achei ainda. Vou tentar achar, mas é muito forte. Fala pra gente, Rose. Já que tu contribuiu, porque é muito forte isso. Houve uma consequência sobre a vida dela, né? Eu vou tentar achar aqui a referência. Davi estava dançando diante de Deus, em alegria, por uma, né? Por uma questão que aconteceu, eu não consigo me lembrar o contexto. A pessoa está grávida, fica meio... Mas ele estava lançando Deus, ele não estava fazendo aquilo para homens. E parece que o exatamente estava um pouco, a roupa que ele estava não estava assim, e ela pega e fala: você está dançando como exatamente no meio da rua, alguma coisa assim. Ela fala, eu não estou conseguindo achar aqui. Se alguém olhar no puder ajudar para a gente ler. E aí está em 2 Samuel, acho que é 2 Samuel 6. 2 Samuel. 2 Samuel. Ali pelo 14. Deixa eu abrir aqui. Isso. É bem importante isso, porque é um exemplo, né? Porque ali, meu Deus, vocês fugiram aqui. Cadê? Eu saí da tela. O que eu fiz aqui, gente? Vocês estão me vendo? Sim. Ah, tá.
Tá com a referência aberta aí, Ju? Achei. Porque a gente viu que o apóstolo Paulo, ele orienta sobre a questão da ordem no culto, né? Para que houvesse uma ordenança, para que houvesse a interpretação dos espíritos, né? E foi interessante a Rose trazer esse exemplo aí para a gente aprender. Vejam para a gente. É a partir do 14, né? Diz assim, Isso. ó, 2 Samuel 6, a partir do 14, diz assim: E Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Deve ser uma túnica, uma roupa de linho, né? Sim, aham. E toda a casa de Israel subiam, trazendo a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Quando entrava a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Aí diz assim, no 17, introduziram, pois, a arca do Senhor e a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi lhe armava. E Davi ofereceu holocausto e ofereceu sacrifícios perante do Senhor. Quando, deixa eu ver aonde que fala aqui, tem uma parte que fala que ela ficou, aqui, lá no 20 diz assim, então Davi voltou para abençoar a sua casa, e Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi, e disse, quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e de seus servos, como sem pejo se descobre um indivíduo qualquer. Meu que porém Davi a Mical, que Deus escolheu a mim, de preferência a teu pai e a toda a sua casa, estabelecendo-me por chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, sim, foi perante o Senhor que dancei, e perante a ele ainda hei de dançar. E aí continua, pode ler. Daí lá no 22 diz, também ainda mais do que isso, me envelhecerei. Mais do que isso, me envelhecerei. E me humilharei aos meus olhos, mas das servas de quem falaste delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Lá no 23. A gente vê o contexto bíblico aí, ele é muito rico, assim, né? Ele traz muitas verdades, assim, sobre até uma sociedade patriarcal. Eu estava aprendendo sobre sociedade patriarcal com a Isabela essa semana, e a consequência, depois que a própria Mical, ela honra o marido e protege ele, né? Um pouco ali mais para frente, mas realmente houve um julgamento de uma manifestação ali, né? E houve uma consequência, né, Rose? É muito forte esse exemplo bíblico. Sim. Só retomando o que a gente conversou, a intenção, o motivo do coração do nosso irmão não deve ser julgado. Se a gente exercer a empatia, tentar se posicionar, se colocar na situação do irmão para compreender o porquê ele está agindo assim, daquela forma, se a gente fizer isso e primeiro olhar para o nosso coração e ver se não é essa falha, não, entendeu? Se a gente fizer isso antes, aí nos dá condição de entender aquele irmão em Cristo e ajudar ele. A fé é se levantar, né? Aquele que está de pé, que ajude o que está caído. É assim, é melhor serem dois do que um. E é muito forte esse versículo, essa referência que a Rose trouxe, eu tinha até me esquecido, assim, a gente vai olhando mais, avançando, eu estou um pouco no Velho Testamento estudando e um pouco no Novo Testamento, eu estou indo um pouquinho em Tiago, estou com 3 livros estudando ao mesmo tempo, e é muito forte, né? Com a Isabela, assim, a gente acaba esquecendo, a Bíblia é muito rica, é muito exemplo, a gente acaba esquecendo, avançando para alguns livros, esquecendo. Essa história, ela é muito rica, houve uma consequência. E aqui a gente aprende que é o critério que foi usado, né, vai ser usado contra nós. A medida que for usada vai ser usada contra nós. É o que a gente aprende. Imagina uma sociedade patriarcal, onde filhos é considerado sinal de bênção, de prosperidade, e uma mulher não poder ter filhos. O que era isso naquele tempo?
Imagina o que foi para Mical, aquele tempo, essa consequência, né? Mulher era vista como um sinal de prosperidade se houvesse filhos. Próspera, ela era abençoada se ela tivesse filhos, e ela não tem filhos. Uma sociedade machista no sentido patriarcal, né? Onde a figura masculina é muito forte. E para que houvesse procriação, para que houvesse prosperidade, para que houvesse abundância através de filhos, de bênção, houve uma consequência, e é um exemplo para mim, um exemplo para ti, para a gente guardar no nosso coração, né? Nossa conduta. Aquelas 3 perguntinhas básicas para a gente finalizar e orar. O nosso irmão falando mal dele. Será que fará bem ao meu irmão? Será que fará bem para mim? Será que vai glorificar a Deus? Não está dentro das 3 perguntas, então, ó. Porque com certeza deve haver alguma coisa em mim nada com o Senhor, sabe? Porque geralmente, na nossa vida cristã, Deus vai moldando o nosso caráter, né? Geralmente não, todos os dias o nosso caráter é moldado, nós somos confrontadas nas nossas atitudes. E muitas vezes o Senhor coloca espelhos na nossa vida. E esses espelhos são os nossos irmãos, e são irmãos com características muito parecidas com a nossa, com temperamento muito parecido com o nosso. E às vezes há alguma coisa no meu irmão que me incomode. E essa alguma coisa no meu irmão que está me incomodando, muitas vezes é alguma coisa no meu caráter que precisa ser mudada. Alguma coisa que precisa ser transformada, alguma coisa que precisa ser consertada, ser o quê? Lapidada pelo Senhor. Geralmente, muitos espelhos, eles são colocados na nossa frente. E é assim que a gente aprende a amar. É amando o nosso irmão, é assim que a gente aprende a amar, né? Suportando ele na fé, amando, caminhando ele em Cristo, exortando ele, né? Meu Deus, no Novo Testamento tem tantas referências bíblicas sobre exortar o nosso irmão em Cristo, com amor, com paciência, com perdão. A gente viu a questão do perdão no bate-papo anterior. Então é assim, analisar o meu coração, analisar o teu coração antes de tudo, né? Não o motivo do nosso irmão, olhar o nosso coração e olhar os julgamentos legítimos que a palavra do Senhor nos permite. Lembrar das pérolas aos porcos, lembrar do sagrado aos cães, porque senão Jesus disse que a gente não precisa gastar nossa energia, o nosso tempo com pessoas que não vão considerar o Senhor como rei absoluto na vida deles, como reino na vida deles, e muito menos vão considerar as escrituras como justiça na vida deles. Senão eu vou continuar falando e já vou lembrando de outras coisas e vou abrindo, e a Taninha quer dormir, tadinha. Misericórdia. Tudo bem, Irene? Tudo bem, filha, tadinha? Até tirou o óculos. Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, orem por mim, para que eu compreenda a matemática, para ensinar minha filha, para que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, né? Porque tudo que eu falei aqui para vocês, antes eu tive uma DR muito profunda com o Espírito Santo, tá? Muito profunda com o Espírito Santo. O negócio foi intenso, entendeu? E todos os dias eu falo para cada uma de vocês. Todos os dias a gente morre um pouquinho em Jesus, a gente morre pro eu, sabe? Um pouquinho, a gente é confrontada, a gente é lapidado. Isso nunca vai mudar até que Jesus volte para nos buscar. Isso sempre vai acontecer. É uma dependência, é um crescimento diário. Nós precisamos ser confrontadas pela palavra de Deus, porque é assim que a gente cresce. Semana que vem a gente vai ver o que é edificar uma casa na rocha. Semana que vem a gente vai ver o que é persistir na oração. Semana que vem a gente vai ver o que é ter esse fundamento na nossa vida, essa base na nossa vida cristã. Tá bom, gente? Tudo bem? Alguém gostaria de conversar alguma coisa? Alguém gostaria de acrescentar? Pode chamar minha atenção. Pode? Glória a Deus. Viu, Rose? Puxa minha orelha. Vamos orar, então. A Cá ora pra gente. Para que o Senhor nos ajude. Já vamos orar pela pastora, para que o processo dela lá na Itália seja, em nome de Jesus, num tempo recorde, sabe?
possa ficar junto da família, né, o quanto antes, para que o Senhor esteja no controle de tudo, para que o Senhor Amém. fortaleça. Os meninos estão com muitas saudades, né, o bispo também está com muitas saudades. Vamos orar por eles, para que o Senhor sustente, e para que a gente possa também praticar o que a gente viu sobre julgamento nas nossas vidas, tá, gente? Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá, então. Senhor, muito obrigada por mais esse momento tremendo que Tu nos proporcionou. Tu és santo, poderoso, fiel, como Tu és lindo, Pai. Espírito Santo, muito obrigada por nos confrontar hoje no que se refere a essa questão de julgamento. Quantas lembranças vieram em nossas mentes, Pai. E só podemos agradecer a Ti, pois Tu tens e queres o melhor para a nossa vida. Agradeço a Ti imensamente a vida da Carla, Senhor, pois ela se disponibilizou a nos ajudar a ser melhores em Ti, Pai. Muito obrigada. Continue capacitando a vida dela, usa ela poderosamente, pois ela está nos ajudando a estar mais próximo, ter mais intimidade contigo. Muito obrigada, Pai. Tu és maravilhoso, Tu és bondoso. Meu Deus, como Tu és bondoso, como Tu és amoroso conosco, Senhor, e vem cuidando de cada uma de nós. Muito obrigada, Senhor. Clamamos a Ti pela vida da pastora Paula, Pai. Permita, Senhor, em nome de Jesus, que o processo da cidadania dela saia de uma maneira milagrosa, Pai. Clamamos a Ti, Senhor, clamamos a Ti por essa situação. Tu conheces o coração dela, Tu conheces o coração do bispo, as dificuldades que as crianças estão passando por estarem longe dela, Pai. Permita, Senhor, em nome de Jesus, que esse processo saia logo, para que eles possam se reencontrar, estarem juntos como família novamente. Só Tu sabes o que está passando no coração deles, mas clamamos a Ti por ajuda, Senhor. Clamamos a Ti por ajuda, Pai. Olha por eles, cuida das crianças, cuida do bispo também, Senhor, para que ele possa ter paciência, para que ele possa estar olhando para Ti nesse momento e que jamais, jamais, Senhor, ele possa perder esse olhar de Ti, Senhor. Ajude ele, Senhor. Clamamos a Ti por isso, Pai. Clamamos a Ti por isso. Ajude-nos, Senhor, também a entender as situações que podemos vir a vivenciar, que não julgamos, Senhor, as situações em si, que olhamos primeiro para nós mesmos, Pai, como foi colocado aqui, que não ficamos olhando para as intenções do coração dos nossos irmãos, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Tu és Deus poderoso, está no controle de todas as coisas, Pai. Clamamos a Ti por ajuda em cada situação de cada irmã que está aqui presente. Clamo a Ti ainda, Pai. Toque o coração de irmãs que não estão aqui, para que elas possam ter desejo de conhecer de Ti, desejo de ter mais e mais intimidade contigo, Pai. Clamamos que essa sala possa estar lotada, que essa sala possa cada dia mais 12, 15, 20 mulheres sedentas por conhecer a Ti. Clamamos a Ti, pois Tu colocou isso no coração da Carla, Pai, e sabemos que é a Tua vontade boa, agradável e perfeita. Muito obrigada por tudo, Senhor. Ajude-nos a continuar essa semana, mesmo com todas as dificuldades que tivemos, mas esteja conosco, Senhor. Amém. E que possamos persistir e insistir em estar na Tua presença. Muito obrigada por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus.